Paz a todos. Neste capítulo veremos 4 grandes homens que perderam batalhas, mas venceram a guerra. Você aprenderá as etapas para se recuperar da derrota e seguir para a vitória, apesar do fracasso. Você também aprenderá a lidar com a condenação do inimigo. O fracasso pode ensinar lições espirituais importantes. E lembra-se, é possível perder uma batalha, ainda assim vencer a guerra. O versículo-chave de como perder uma batalha e vencer a guerra é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Há vários exemplos nas Escrituras de homens de Deus que perderam batalhas contra o inimigo. Josué foi um grande comandante militar que assumiu a liderança da nação de Israel após a morte de Moisés. Um dos desafios que Deus deu a José foi levar Israel a atravessar o rio Jordão para reivindicar a terra prometida. Um dos guerreiros de Israel pecou ao tomar o despojo do inimigo, algo que Deus havia proibido. Como havia pecado no acampamento, Israel perdeu a batalha em Ai. O rei Davi perdeu uma importante batalha quando os malignos amalequitas invadiram a parte sul do seu reino e queimaram as cidades de Ziglag. Eles levaram as mulheres cativas, inclusive as esposas de Davi. Os soldados de Davi ficaram tão chateados com ele que ameaçaram apedrejá-la até a morte. Ficou muito angustiado e desanimado. O rei Davi também perdeu uma grande batalha no mundo espiritual em um determinado momento de sua vida. Ele cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba, que era esposa de um outro homem. Quando isso resultou na gravidez de Batseba, ele mandou matar o marido dela para tentar cobrir o pecado. Uma rainha perversa chamada Jezabel enviou um mensageiro ao profeta Elias, informando-o de que planejava matá-lo. Elias, e ele se foi ao deserto, caminhou de um dia, e veio e se assentou abaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Já basta, Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui estava um grande homem de Deus que havia curado os doentes, ressuscitado os mortos e comandado os elementos da natureza em nome do Senhor. Agora ele estava se escondendo, com medo, desanimado e querendo morrer. O apóstolo Paulo também enfrentou a derrota. Ele escreveu certa vez que, devido às experiências na Ásia, foi pressionado além da medida e desesperou até da vida. Ele teve momentos em que se sentiu perturbado, perplexo, perseguido, temoroso e abatido. Cada um dos grandes líderes mencionados perdeu batalhas contra o inimigo. Ao se engajar na guerra espiritual, você também pode sofrer uma perda. Mas embora perca uma batalha contra o inimigo, isso não significa que você tenha perdido a guerra. Cada um desses homens perdeu uma batalha, mas se recuperou para vencer a guerra. Estas estratégias espirituais que eles usaram o ajudarão quando você perder uma batalha. É possível se recuperar da armadilha do inimigo quando você perde uma batalha. O versículo 26 de 2 Timóteo 2 nos lembra: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Um laço é uma armadilha escondido. Eles tornarem a despertar indica que você deve tomar medidas para se recuperar depois de perder uma batalha espiritual. Aqui estão as etapas que serão seguidas para se recuperar da armadilha do inimigo. O primeiro passo é reconhecer seu fracasso. Josué admitiu o fracasso em Ai.
Ele disse: "O Senhor, que direi quando Israel virar as costas diante de seus inimigos?" Não foi difícil para Davi admitir o fracasso no incidente de Ziklag. A perda era evidente aos olhos naturais. A cidade foi queimada e as mulheres levadas cativas. Mas foi difícil para Davi admitir fracasso no incidente com Batseba. Ninguém sabia de seu pecado, exceto ele próprio, Batseba e o profeta de Deus. Mas Davi admitiu: pequei contra o Senhor. Elias admitiu o fracasso. Ele disse: basta, agora, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meu pai. Paulo reconheceu seu fracasso. Ele disse que havia sido atribulado, perplexo, perseguido, abatido e até desesperado da vida. Não deixa que o orgulho o impeça a admitir que perdeu uma batalha. Para se recuperar da armadilha do inimigo, você deve primeiro reconhecer que estava na armadilha dele. O segundo passo é arrepender-se. Não basta apenas admitir seu fracasso. Você também deve pedir a Deus que o perdoe. Davi se arrependeu do seu pecado com Batseba. Josué procurou até encontrar a causa do fracasso de Ai. Ele descobriu que um líder militar do povo havia desobedecido a Deus e feito que o exército perdesse a batalha. Ele e o povo se arrependeram diante de Deus. Elias se arrependeu. Ele admitiu que não era melhor que seus antepassados pecadores. Paulo indicou que, embora tivesse travado uma grande batalha contra a carne, ele conseguiu obter a vitória por meio do arrependimento das obras mortas. A terceira etapa é reconstruir sua força espiritual. No mundo natural, quando um exército sofre uma derrota militar, é necessário um tempo para reconstruir as forças de combate antes de retornar ao campo de batalha. Os comandantes analisam os problemas, tomam medidas corretivas e fortalecem e incentivam as tropas. Esse é um princípio importante também no mundo espiritual. Quando você tiver fracassado na guerra espiritual, deverá reconstruir suas forças espirituais. Josué esperou diante do Senhor em oração para recuperar a força espiritual antes de retornar ao campo de batalha. Ele orou para descobrir o motivo do fracasso e receber orientação para as ações corretivas. Davi jejuou e orou depois de seu fracasso com Batseba. Mais tarde, ele recebeu alimento físico após a morte de seu filho por Batseba. No incidente de Ziklag, Davi encorajou-se no Senhor e reorganizou suas forças antes de retornar ao campo de batalha. Elias descansou, recebeu o ministério de um anjo e esperou em uma montanha até receber forças por meio de uma manifestação especial do poder de Deus. Paulo se encorajou no Senhor. Ele lembrou a si mesmo que nada, nem mesmo o fracasso, poderia separá-lo de Deus. Aqui estão algumas maneiras de reconstruir sua força espiritual. Estude o maior manual de guerra espiritual já escrito, a Palavra de Deus. Passe algum tempo em oração e jejum. Incorpore os princípios da oração e do jejum, incluindo o controle do poder do inimigo em sua vida. Peça a Deus que revele as causas do fracasso que você teve e o que fazer para corrigir a situação. Peça a Deus para renovar as suas forças e ajuda-lo a colocar as estratégias em práticas. Descanse fisicamente. Um homem é corpo, alma e espírito. Quando seu corpo físico está exausto, Satanás pode tirar vantagem e afetar sua alma e seu espírito. A etapa 4 é retornar ao campo de batalha. Uma das principais estratégias do inimigo é tentar você a desistir quando tiver perdido uma batalha espiritual. Embora que seja verdade que o Espírito Santo às vezes o convencerá quando você fracassar, há uma diferença entre a condenação do inimigo e a convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre aponta um pecado específico, enquanto a condenação de Satanás é generalizada.
Satanás lhe dirá palavras generalizadas de derrota. Não dê ouvidos à condenação do inimigo. Reconheça seu fracasso, arrependa-se diante de Deus e reconheça que, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, e volte ao campo de batalha. Davi voltou ao campo de batalha com grande vitória militar. Ele recuperou tudo o que o inimigo havia lhe tirado. Josué continuou as campanhas militares na Terra Prometida com grande sucesso. Ele retornou a Ai e conquistou as mesmas forças militares que haviam causado sua derrota. Elias se recuperou do seu desânimo, voltou à batalha espiritual e realizou alguns dos maiores milagres da história de seu ministério. Quanto ao Paulo, ele disse: somos contrariados por todos os lados, mas não esmagados. Estamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Lembra-se, pois um homem justo pode cair 7 vezes e se levantar de novo. Paulo explicou que os problemas na Ásia haviam lhe ensinado que não devemos confiar em nós mesmos, mas em Deus. Essa era uma grande lição a ser aprendida com o fracasso. Você não pode confiar em si mesmo na guerra espiritual. Seu poder, sua autoridade e sua vitória estão garantidos somente em Cristo Jesus. Paulo olhou além do mundo natural para ver os benefícios espirituais dos problemas, tentações, provações e fracassos. Paulo havia aprendido que, embora o homem exterior pereça, o homem interior estava sendo renovado. As aflições leves da batalha estavam resultando em crescimento espiritual. O importante não era o que era visível, mas o que estava acontecendo no mundo espiritual. Uma vez de desistir na batalha, Paulo aprendeu com o fracasso e seguiu para a vitória. Apesar de todas as perplexidades, perseguições, problemas e desespero, Paulo pôde dizer nos últimos dias de sua vida: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele aprendeu a vencer a guerra contra o inimigo, apesar do fracasso temporário de uma batalha perdida. No próximo capítulo, analisaremos as instruções finais. Que Deus o abençoe. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.